Continuando o primeiro podcast, a gente está aqui com o Iago Kim. Nós estamos falando sobre respostas a incidente, já falamos sobre pessoa física, pessoa jurídica, e agora a gente vai contar e conversar um pouquinho sobre os serviços do Iago na Decrypt. Iago, você pode contar um pouquinho sobre segurança de borda? Sim, segurança de borda é a segurança que fica entre o site da pessoa, né, o site da empresa, e o usuário. Então, quando o usuário ele acessa, o visitante do site ele acessa um site, entre o servidor final do site e aquele navegador ali que está acessando, existe um escudo, existe uma proteção na frente. A tradução para segurança de borda correta deveria ser segurança de fronteira, né? Edge Security. Porque é como se existisse na frente do site aquela imigração mesmo dos países em que te perguntam, te pedem um passaporte, te perguntam o que você vai fazer, como você vai fazer naquele país. Isso acontece com todo site que tem segurança de borda. Site, aplicativo, né? Então, esses serviços públicos, quando você abre um servidor e disponibiliza através de um site serviços, né, um menu com várias opções, botões, funcionalidades, formulário de login, formulário de contato, informações, documentos, toda essa exposição de autoatendimento, digamos assim, e utilização, né, o que torna uma pessoa um usuário, precisa ser protegida. Então esse usuário ele tem um determinado comportamento de acordo com o que ele requisita naquele site, naquele aplicativo. Segurança de borda é uma tecnologia feita a partir de uma lista de comportamentos que separa o comportamento seguro do comportamento inseguro. O comportamento inseguro é o que coloca o servidor em risco ou o usuário em risco. Quando esse comportamento, né, quando o usuário ele dá um comando para o site ou para o aplicativo e esse comando é tido como um comando não seguro, o aplicativo de borda, o dispositivo de segurança de borda bloqueia essa requisição. Muitas vezes pode até bloquear o usuário. Então, é bem como se fosse uma proteção contra o comportamento fora do escopo do site. Então, imagine que você tem um site, dentro do site tem um menu, e o site ele foi feito para uma lista de 20 funcionalidades. Pelo site você acessa a página de quem somos, você faz login, né, você faz um cadastro. Se dentro do site, e isso acontece muito, dentro de qualquer tecnologia acontece muito, existem, além de 20, existem 200 funcionalidades a serem exploradas, a serem feitas, executadas pelo usuário. Se essas 180 não estão na lista das 20 autorizadas, elas devem ser bloqueadas. A tecnologia como ela é feita hoje, ela é feita de uma forma não tão segura, porque ela pressupõe que eu autorizo o usuário e depois eu bloqueio tudo aquilo que eu não quero que o usuário faça. Por isso que nasce o gap de segurança, né? A segurança nada mais é do que... O que é segurança digital? É eu definir um escopo de proteção para uma tecnologia específica que vai separar o que é o comportamento normal do usuário do comportamento anômalo. Sempre quando houver um comportamento anômalo, ou seja, sempre que o usuário estiver usando uma tecnologia, se comportando de uma forma que não está dentro do escopo, eu preciso bloquear, né? É preciso bloquear aquele uso daquela forma. Porque a tecnologia ela tem inúmeras possibilidades. Quando você acessa um site, você só está vendo aquilo que está visualmente ali, com o botãozinho e tudo mais. Mas qualquer tecnologia aceita outras funcionalidades, né? Tem gente que usa o celular como namorado, né, como amigo, como assistente pessoal, como qualquer outra ferramenta. Até uma ferramenta de status, ferramenta de poder, ferramenta de combate à solidão, à tristeza, né? Qualquer tecnologia ela pode ter o escopo dela desviado pelas pessoas. A segurança garante essa limitação de escopo, dizendo, olha, até aqui você pode usar, que é seguro para você e é seguro para mim que sou dono daquela tecnologia, daqui para frente você não pode usar. A segurança de borda garante isso, garante que exista um limite, uma fronteira entre o que é seguro e o que não é seguro. Geralmente as empresas elas são hackeadas
publicamente de fora, porque elas não têm essa tecnologia, essa visão de segurança de bordo. A empresa não tem uma imagem clara, uma definição clara do que é, de até onde vai a sua fronteira de escopo. Então, desenvolve-se um sistema, eu desenvolvo o sistema, eu desenvolvo um site, um aplicativo, e quem pede, né, o Product Manager, né, o desenvolvedor, o dono do produto daquele site, ele senta com uma equipe de desenvolvedores e diz, olha, eu preciso que o site tenha isso, 20 funcionalidades. Só que o desenvolvedor e também nem o dono do produto que pediu aquelas funcionalidades tem controle de todas as outras possibilidades que podem ser exploradas de acordo com aquele site e de acordo com aquelas funcionalidades, aquelas 20 funcionalidades, por exemplo, que foram solicitadas. Então, a gente costuma dizer que por trás de uma funcionalidade, geralmente existem pelo menos 10 vulnerabilidades. Então, o que é uma vulnerabilidade? Uma vulnerabilidade é uma possibilidade de uso de uma tecnologia que está fora do escopo determinado daquela tecnologia e que pode colocar em risco o site, a tecnologia, o dono do site, o servidor ou o usuário final. Então, quando eu exploro uma vulnerabilidade, nada mais nada mais o criminoso está fazendo do que explorando uma funcionalidade que não foi mapeada pelo desenvolvedor, pela equipe, não foi protegida e configurada para proteger e está ali aberta à disposição, assim como uma página do site está aberta à disposição mediante um menu, né? Então, o que significa, até então, proteção de borda versus gestão de vulnerabilidade, né? O que significa, já indo para o nosso próximo serviço, que seria a gestão de vulnerabilidade, seria o mapeamento de todas as funcionalidades que o site, que uma tecnologia tem, além daquelas funcionalidades óbvias. Então, lógico, você baixou um aplicativo. Você navega pelo menu do aplicativo, tem 20 funções. Você consegue criar sua conta, editar os seus dados, você consegue, se for aplicativo de banco, mandar um Pix, receber mandar alguma cobrança, receber dinheiro. Só que digamos que tem ali mais 100 funcionalidades. O profissional testador de segurança ele vai explorar essas funcionalidades, ele vai entender como conversar com esse sistema fora daqueles botões que estão na interface ali para você. Então, fazer gestão de vulnerabilidade é fazer gestão dessas funcionalidades que não são tão claras e tão visuais, tão facilmente entendidas pelos usuários finais, entendeu? Então, a segurança de borda começa quando a gente aplica as regras da gestão de vulnerabilidade. Como que eu faço segurança de borda? A gente entende essas principais regras básicas, né? Existe um consórcio chamado WASP, né? Que é um consórcio, é um grupo de pessoas, de pesquisadores de segurança, que colocam, eles chamam o WASP Top 10. Eles colocam as 10 principais formas de se comprometer uma tecnologia web hoje, um site, um aplicativo. Site, aplicativo e API também. Então, de acordo com essas 10 formas de se comprometer a segurança, a partir delas é possível explorar qualquer vulnerabilidade específica em sites. Então, a gente se aproveita dessa lista da WASP e a partir dessa lista a gente estrutura as proteções e as configurações de segurança para que minimamente essa aplicação fique segura. Depois que a gente segue essas regras do padrão WASP, ou seja, pelo menos as 10 principais vulnerabilidades eu consegui proteger, aí eu vou para aquelas outras 300, 400, 5.000, 20.000 vulnerabilidades que não estão tão claras, não estão tão expostas, não são tão simples, né? A gente costuma dizer que para você levantar as vulnerabilidades do WASP, você precisa de um scan. Então, eu tenho uma série de comandos específicos padrão que eu dou num site, numa aplicação, numa API. Esses comandos são feitos com base no WASP. Ele escaneia a aplicação e diz o que está inseguro. Legal. Depois, eu preciso fazer um pen test. Eu preciso testar o site, a aplicação, contra uma manipulação das funcionalidades que não estão tão demonstradas assim. A partir daí que a gente inicia o processo de gestão de vulnerabilidade. Então, os dois serviços eles estão interligados, né? A gente vai de um para o outro. Eu preciso primeiro seguir o básico, né? Seguir o protocolar do WASP, porque se nem por elas o cliente está seguro,
Imagina aquelas que precisam sentar e desenvolver, pesquisar, né? Então, unindo essas duas, a gente consegue dizer que um site está seguro, um site, um aplicativo, uma tecnologia está segura quando somente executa, somente permite a execução daquilo para o qual ele foi desenvolvido. E isso é muito difícil. Esse é o trabalho mais difícil de segurança, é fazer com que qualquer tecnologia só funcione para aquilo que foi desenvolvido, né? E segurança digital se resume a isso. Entendi. Como vocês trabalham, né, com esse alinhamento dentro da empresa? Quanto tempo demora? Olha, depende muito da tecnologia, do site e do escopo da empresa. Geralmente um trabalho de gestão de vulnerabilidade é um trabalho frequente, rotineiro, tem que ser feito todo dia. É um trabalho que a cada alteração que você faz no sistema, você precisa reavaliar o cenário, né? Então, poxa, eu lancei um aplicativo e esse aplicativo vai ter uma funcionalidade nova. Essa funcionalidade, por trás dela, tem mais 10 vulnerabilidades, eu preciso pesquisar. Então, tempo envolve essa análise básica de um mês para a gente conseguir entender o que o cliente tem, o que ele está desenvolvendo, quais são as funcionalidades, qual é esse escopo de WASP dele. Depois é um trabalho de 1 ano, por isso que a gente tem o serviço anual, né? A gente entende que segurança digital, ela não é como cortar o cabelo, por exemplo. Você vai no cabeleireiro, corta o cabelo agora, o cabelo está cortado. Segurança digital é plantar uma árvore. Então você planta a árvore agora, você paga todo mês, só que daqui a 1 ano, talvez você tenha o fruto. Daqui a 2 anos, você consegue replicar essa árvore. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quanto mais você cultiva ela, mais ela se transforma, mais a empresa se transforma. Só que, no primeiro mês, você já levanta muita coisa para fazer, né? Você já entende. Você entende, por exemplo, que um pé de manga fica enorme, né? No primeiro mês, né? Você entende que um pé de laranja vai brotar laranja todo ano no frio. Então, você já espera do primeiro mês muita coisa pela frente. Você já sabe, a gente já consegue saber, por exemplo, em gestão de vulnerabilidade, se o cliente vai ter muita dificuldade em mudar a tecnologia. Então, acontece muito de sistemas ligados. O cliente está usando o mesmo sistema há 10 anos. As mesmas bibliotecas, as mesmas stacks que ele usa há 10, 15 anos. E a tecnologia não dá esse direito de você usar a mesma coisa anos. Então, ontem saiu uma atualização de uma biblioteca específica de JavaScript. Saiu uma atualização por quê? Porque a que tinha anterior tinha uma vulnerabilidade descoberta, ou seja, uma funcionalidade fora do escopo de JavaScript que podia colocar o usuário em risco. Então eles lançaram uma atualização nova. Aí a gente vai testar o site do cliente, ele está usando uma versão do JavaScript de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. E aí existe um catálogo de vulnerabilidades, que a gente chama de CVE, né? Então são listas que demonstram vulnerabilidades de sistemas operacionais de tecnologia. Se você digitar no Google CVE, qualquer tecnologia, CVE iPhone 10, CVE Samsung Galaxy X, CVE JavaScript, CVE Python, CVE qualquer tecnologia, você vai descobrir, né, tendo a paciência e a calma, você vai descobrir quais são as vulnerabilidades daquilo dali. Um desenvolvedor, uma empresa, um gestor de produto, ao escolher quais tecnologias deveria usar, quais stacks, quais bibliotecas, quais linguagens de programação, quais ferramentas vai usar, deveria pesquisar a lista dessas ferramentas e descobrir quais CVEs, quantas tem, como elas são, antes de escolher. Então, esse é um comportamento de cultura de segurança. Esse é um comportamento não só de segurança preventiva, mas de gestão de vulnerabilidade também. Então, poxa, o que é muito clássico no nosso mercado, né? Você tem 2 opções. Você vai escolher fazer um sistema, um site, uma aplicação em PHP, ou você vai fazer em Python, por exemplo. Se você tem essas 2 opções, você digita e pesquisa CVE PHP, CVE Python e pesquisa a última versão. Quando você compara, vira uma fonte de comparação a mais para você escolher a linguagem de programação
mais segura, que tem menos vulnerabilidades. É lógico que a gente sabe que não é porque uma determinada tecnologia não tem CVS, né, não tem tantas vulnerabilidades reportadas, né, não quer dizer que ela é insegura, só quer dizer que tem pouca gente pesquisando aquela vulnerabilidade. Mas a gente sabe também que segurança não é só sobre a exploração, a facilidade de exploração. É sobre quantas pessoas estão procurando aquela vulnerabilidade, aquele tipo de vulnerabilidade, né? O caso que a gente tem muito comum é iOS é mais seguro do que Android, né? iOS é mais seguro, Mac é mais seguro do que o Windows. Por quê? As pesquisas envolvendo Mac e iPhone, elas são pesquisas de segurança. É lógico que a gente tem uma dificuldade de arquitetura, e a forma de arquitetura em que o iPhone e a plataforma de iOS é desenvolvida é uma arquitetura que a manipulação de segurança no mesmo nível em que o Windows é aplicada é muito diferente, né? Então, a princípio não deveria ser comparável, mas as vulnerabilidades e a forma de comprometer o usuário final, tanto do iPhone quanto do Windows, é a mesma num cenário em que o usuário é enganado. Então, se eu mando o link falso para você no iPhone, ou mando o link para você falso no Windows, ou mando o link falso para você no Android, a sua resposta não vai ser assim: eu não vou clicar nesse link porque eu uso o iPhone. Não vou clicar nesse link porque eu uso o Android, né? A diferença é que no Windows, nativamente, você é administrador do sistema quando você faz o setup dele, né? É uma dificuldade que o Windows tem e a Microsoft tem de entender que o usuário não deveria ter o controle total na máquina a princípio. Mas é uma visão filosófica, uma decisão, né? É uma visão diferente de, olha, se o usuário ele é dono do sistema, ele é o dono do sistema. Por que eu vou, né, tutelar esse usuário e tirar o acesso dele, né? No iOS, você é dono do sistema, mas você precisa seguir um passo a mais, destravar aquele cadeadinho, né, seguir alguns processos. Então, assim, as empresas todas têm as suas vulnerabilidades. O Android tem as suas. Um Android da Samsung tem as suas vulnerabilidades. Um Android da LG tem outro, né? Então, cada tipo de tecnologia tem as suas vulnerabilidades. O mais importante de tudo é a pessoa entender e se manter atualizada, né? Esse é um recado muito importante. Atualize o seu sistema operacional, atualize o seu dispositivo móvel, atualize os seus aplicativos, né? Se preocupe com a atualização, né? É muito importante. As pessoas elas não têm noção de que uma atualização serve sobretudo para a segurança dela. Ela não serve só para funcionalidade. Eu não tenho uma funcionalidade nova chegando no aplicativo todo dia, mas todo dia tem uma atualização nova de segurança por conta dessas pesquisas. O mercado de pesquisa de segurança hoje é o mercado que mais fatura dinheiro, de longe, no mercado de tecnologia. Não são as tecnologias de inteligência artificial, não são as tecnologias prontas de dispositivo, é o mercado de segurança, é o mercado que mais fatura, é o mercado que mais gera e emprega pessoas. Por quê? É o mercado onde o ser humano, a pesquisa, o desenvolvimento da criatividade, a pesquisa sobre testes de funcionalidades não tão exploradas é o mais valorizado. Então, é onde se paga melhor, é onde se investe mais e é onde se compromete mais a segurança e a proteção das pessoas, né? Então, quando sai uma atualização para algum aplicativo, para um sistema, é absurdo, assim, as pessoas elas desativam a atualização do sistema operacional porque elas não querem ser incomodadas, até porque não é legal, atrapalha a usabilidade. Não, né? e aplicativo demora para ser atualizado, a pessoa não tem paciência, então deixa parado, né? Exatamente. As empresas, talvez, elas precisem... Isso é uma discussão também bem filosófica no mercado, que é assim, como as equipes elas não se conversam muito nas empresas, você tem um aplicativo X, esse aplicativo
não pode falar aplicativo X, que agora a gente tem um aplicativo chamado X. Y. Né? Boa. Y a gente não tem. A gente tem o aplicativo Y. Esse aplicativo, ele tem equipe de produto e equipe de segurança. Segurança não faz parte da equipe de produto. Logo, o setup de segurança vai ser diferente. O usuário tem que criar a conta dele, criar a senha, mas depois o menu de segurança está lá escondido, a pessoa tem que ir até lá, ela nem é levada até lá. Depois, as funcionalidades que ela tem de segurança, elas não entregam uma experiência para o usuário. Então, não faz parte do serviço de produto, por exemplo, progredir o nível de pontuação, de maturidade, não faz parte do uso do produto. Toda vez que o usuário é levado a abrir, a usar o aplicativo, o site específico, ele deveria ser convidado a conhecer melhor as funcionalidades de segurança, para fazer parte da experiência do produto. Dessa forma, imagine que você vai atualizar um sistema operacional, e toda vez que você for atualizar, você recebeu uma funcionalidade nova. Então, assim, vamos agrupar as atualizações e entender como melhor eu posso atender esse usuário. A pessoa ela vai ficar interessada em receber novidade, coisa boa. Né? Poxa, deixa eu entender como o menu aqui novo pode sair. Eu vou atualizar e eu vou entregar as funcionalidades junto com as atualizações de segurança. O que as empresas fazem? Elas seguram as funcionalidades, agrupam essas funcionalidades em versões, né? Sistema operacional versão tal, aplicativo versão tal. E elas vendem essa funcionalidade como se fosse um upgrade de tecnologia. E a pessoa ela desassocia o que é proteção do que é produto. E quando ela faz isso, ela entende que a proteção depende da empresa como obrigação e não dela. E o produto entende que se o usuário está bem servido num produto bom, ele não precisa estar seguro. E está tudo certo. Um exemplo básico, as redes sociais hoje, elas preferem muito mais que o usuário crie uma conta nova do que ele recupere a conta dele. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Se você tem milhões de seguidores, você perdeu o seu perfil de milhões de seguidores, é muito mais fácil e muito mais interessante que você tenha 2 perfis, um perfil que ficou 3, 4, 5 dias, um mês até fora do ar, e você cria um perfil novo e reengaja esse pessoal todo a seguir você, do que você recuperar aquele perfil antigo. É muito interessante porque se você for analisar qual é a maior rede social hoje, quais são as melhores e as maiores redes sociais, quais são os números que são levados em conta? O número de usuários novos e o número de logins diários. E quanto tempo você passa no aplicativo, né, gente? A gente tá falando de tempo de tela aí. Então assim, faz sentido para as empresas não levar a segurança do usuário tão a sério. Não faz parte do produto. Não faz parte da entrega final do produto. Com raras exceções, né? Por exemplo, hoje, um grande diretor de uma empresa, políticos importantes, todos eles, os dispositivos deles, eles são totalmente customizados. Então, é um celular que é totalmente bloqueado e operado para ter uma camada de segurança tão boa, tão consistente e tão limitante que o usuário final, aquele político, aquele diretor, ele está muito pouco interessado em usar aquele celular para uma coisa que não seja propriamente o trabalho. Você entra no celular e você vê de um diretor assim, de um político, você entra no celular dessa pessoa e você vê que ele só faz ligação. Por quê? Aquilo dali está tão bloqueado, tão fechado, deixou de ser um produto. Produto de mídia, um produto de consumo, passou a ser um aparelho. Entende? As empresas temem isso. Por quê? Com isso, o usuário consome menos publicidade, fica menos tempo na rede social. Então, esse choque entre segurança e produto é uma coisa que as empresas precisam resolver. Hoje, os nossos clientes, por exemplo, a gente tem bastante fintechs e startups no nosso... A gente é quase que especializado. A gente tem um canal do campo como cliente que leloa boi, né? A gente tem indústria, metalúrgica, mas empresas de vários setores, mas as grandes empresas mesmo, massivamente, são startups e fintechs. A gente evangeliza muito para que elas incluam
o menu de segurança e transformem essa segurança numa experiência. E mais ainda, elas vendam essa segurança como diferencial competitivo. Imagina que você tem uma fintech hoje de criptoativos, por exemplo, que, poxa, para você fazer uma transação, você precisa fazer uma dupla autorização, você precisa digitar o PIN, você precisa seguir um procedimento específico. Quando a pessoa que é usuário de criptomoeda, por exemplo, ela é usuário de criptomoeda, né? Como se fosse droga. Fantástico. Não corta, deixa aí, porque eles são quase isso mesmo. Me desculpem falar assim, mas quando a pessoa compra criptomoedas, né? Faz parte dessa cultura de criptoativistas, acreditam na descentralização do mercado monetário e tudo mais. Pessoas com que eu me gosto muito, né? Me solidarizo, né? São pessoas que acreditam na segurança da criptografia e acreditam muito na tecnologia para viverem, né? Para viverem suas vidas, para serem anônimas, fora de um estado centralizador, Big Brother, né? Essas pessoas, elas levam segurança a sério. Essas pessoas, elas querem um aplicativo mais seguro para usar suas criptomoedas. Apesar de elas saberem que proteção mesmo eu só tenho para criptomoeda quando eu tenho, e olha lá ainda, uma carteira local, uma carteira física, offline e tudo mais. Então, os clientes que a gente tem, que são fintechs que mexem diretamente com conta corrente, com saldo, são clientes que eles nos agradecem quando a gente bate o pé com eles dizendo, olha, coloca essa camada mais de segurança, coloca a biometria. Pra você ter uma ideia, por exemplo, quando o Liveness chegou, que é aquela tecnologia em que para criar conta você precisa abrir um videozinho, piscar o olho, mexer o rosto. Quem desenvolveu aquilo foi o setor de segurança. Hoje, segurança desenvolve as grandes tecnologias do mundo. Hoje não, sempre. A internet surgiu no meio militar, né? E as grandes tecnologias, elas surgem no meio militar, no meio de segurança, porque o objetivo primeiro é proteger e investir em proteção. A segurança e a tecnologia, ela vira uma consequência dessa necessidade de proteger. Então, você tem uma grande nação, você tem uma empresa, você tem um negócio, você tem pessoas com medo e preocupadas em se proteger, se investe em pesquisa e desenvolvimento, se desenvolve uma proteção nova, um protocolo novo, uma estrutura nova, e isso vira um produto uma década depois, 15 anos depois. Então, quando a gente fala de proteger o cliente final, o nosso cliente, a gente gosta de acompanhar o desenvolvimento do produto. A gente está falando hoje, na Decrypt a gente tem um padrão comum. Qual que é o padrão de clientes da Decrypt? São clientes altamente inovadores. Você não vai ver um cliente hoje na Decrypt que ele está trabalhando com uma tecnologia de 15, 20 anos, de 2 anos. Ele está na crista do que é mais inovador de tecnologia do mercado dele em segurança. Porque eles fazem questão, porque a gente faz questão. A gente olha para o cliente e diz, as suas tecnologias estão velhas, ultrapassadas. Resolve isso. Amadurecer o cliente mesmo, né? E ele quer. É um comportamento. Eu tendo a dizer que não é a gente que escolhe o cliente. O cliente escolhe a gente porque ele sabe que a gente vai falar para ele o que é melhor a ser feito e o que é mais moderno a ser feito. Então, assim, poxa, ontem mesmo, né, a gente tem um cliente. Vou até citar o nome, Digitalk. É sensacional eles, sensacional. Eles têm uma ferramenta de CMX, que é a centralização de relacionamento com o cliente. Então, eles têm vários canais. Imagina que a sua empresa tem vários canais e você quer juntar todos esses canais de atendimento num só. Eles são a única empresa do mercado deles que está buscando ter uma ISO de segurança. E é uma ISO que dá um trabalho absurdo fazer. Você tem que passar por várias auditorias. E o diretor, o CEO, chegou em mim e disse, Iago, o que a gente precisar fazer, a gente vai fazer para ter essa ISO. Por quê? Eu vou atender as melhores e maiores empresas do Brasil. Essas empresas não têm ISO. Quando eles olharem para mim, para a gente, e verem que o nosso produto, além de entregar tudo isso que eles entregam, que a gente entrega, né? Ainda tem ISO de segurança, ainda se preocupa tanto, a segurança vira uma feature, vira um diferencial competitivo, essas pessoas, além de querer contratar a gente, vão entender como a gente pensa segurança.
Você entende? Então é muito diferente. E eu diria que todos os clientes nossos são assim. Esse é o diferencial de empresas que prezam por contratar outras empresas de segurança, né? Eles têm essa visão de que segurança faz parte do produto. Isso não é tendência no mercado. Isso são pouquíssimas empresas. E são as empresas mais revolucionárias que você vai encontrar. São empresas que estão virando e estão falando assim: eu não posso mais entregar usabilidade, um produto facinho de usar, divertido, todo animadinho, colorido, cheio de coisa, que com 2 cliques roubam tudo do meu cliente, do meu usuário. E aí eu tenho que resolver isso. Eu estou trazendo um problema para o meu cliente, né? Com 2 cliques, sumiu todo o dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? Sim, e isso vem muito da sua mentalidade também, né? Pra quando você fundou a Decrypt, né? Porque assim, a minha principal revolta do mercado é a revolta mesmo, é a braveza mesmo, de ficar besta, de bravo. É que as empresas de segurança, elas não estão preocupadas com a pessoa que está sendo protegida. E mais ainda, elas entendem que um problema de segurança é um problema a ser dividido entre o usuário e o cliente deles. Então, assim, se você usa determinada rede social, um celular, um aplicativo, qualquer tecnologia, a segurança ela é compartilhada, ou seja, o usuário final, ele tem corresponsabilidade por estar seguro ou não. Logo, aquela empresa de segurança não tem que se preocupar com todo o fluxo e o caminho da proteção. Tem que até direcionar e proteger o produto, para que o produto entregue o mínimo de segurança para que aquele usuário não seja hackeado. Isso é um problema absurdo, porque pressupõe-se que qualquer pessoa que mal sabe usar o aplicativo e está tentando aprender a usar aquele aplicativo novo, inovador, colorido, revolucionário, ela entende tudo de segurança e ela vai saber como não se colocar em risco. Isso é uma mentira. As empresas de segurança não estão preocupadas com a segurança digital das pessoas. Elas estão preocupadas em manter o status de empresa segura de seus clientes. Então, é muito mais interessante passar a imagem de que algo é seguro do que de fato proteger. E como que a gente vê isso? Se as empresas de segurança levassem segurança digital a sério, elas iriam resolver o problema ao contrário. Elas iriam nos problemas que os usuários têm de segurança e colocariam um escopo lá. O que elas fazem? Elas vão em protocolos estabelecidos há 20 anos atrás pelo governo dos Estados Unidos, aplicam aquilo dali, encaixam um monte de regras absurdas que nem fazem mais sentido e entregam um certificado de proteção para as empresas. É isso que as empresas de segurança, as maiores empresas de segurança do Brasil, do mundo, fazem. Quando tem um incidente, a primeira coisa que eles fazem é: a culpa foi do usuário final. A culpa foi da sua empresa que saiu desse protocolo aqui. É lógico que a empresa saiu do protocolo, porque o atacante que estava do lado de lá viu como a empresa se encaixou naquele protocolo e bypassou aquele protocolo, contornou aquilo dali. Quando você encaixa uma empresa num formato específico, você está dando uma forma para aquela segurança padrão. E você dá a mensagem, você dá o caminho para o atacante dizer: olha, vai por aqui. Entendeu? Por isso que você tem que proteger o usuário. Esquece o sistema. O sistema serve o usuário. Você tem que proteger a pessoa. Você tem que olhar como a pessoa está sendo atacada. Se o seu aplicativo de banco, se a sua startup, se a sua empresa está com 20 usuários que foram vítimas de um golpe, a responsabilidade é sua. Dono da empresa, dono da startup, desenvolver uma tecnologia no seu produto que proteja o usuário desse golpe. Não é uma responsabilidade do usuário, ele é só usuário. Ele só quer usar um sistema, ele só quer usar aquele produto. Ele está confiando na sua marca, né? Exatamente. E assim, e tudo se resume a isso. A sua marca, ela passa a imagem de segura ou de fato ela protege, entende? E é muito legal. Eu vejo que algumas empresas elas estão fazendo uma comunicação de segurança. A gente teve uma lei em 2020 chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei ela veio para trazer a responsabilidade. Na verdade, ela veio para adequar o Brasil a uma lei europeia, porque os europeus são preocupados com dados pessoais. Porque os europeus são traumatizados com a opressão de um Estado. Então, ou a opressão do Estado ou o descaso de um Estado que deixa
as grandes empresas tomarem conta do uso dos dados pessoais, né? Então a gente teve o escândalo da Cambridge Analytica, a gente teve as redes sociais manipulando os dados das pessoas, a gente teve o governo em conluio com essas grandes empresas, fazendo vista grossa, a gente teve uma lei que surgiu do apelo da população lá na Europa para que o governo colocasse as rédeas nessas grandes empresas. Essa lei surgiu e essa lei disse que qualquer empresa, qualquer governo, qualquer empresa do mundo que tivesse que se relacionar com as empresas que estivessem debaixo daquela lei, que é a GDPR, né, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, deveria estar sujeita àquela própria lei. Então o Brasil, se quisesse negociar com a Europa, deveria se adequar àquela lei. A empresa brasileira, qualquer empresa. Então surgiu a LGPD, a gente estava às meras da discussão do Marco Civil da Internet, que era uma outra discussão absurda sobre como que as teles iriam controlar o tráfego web, né? Era o advento do streaming no nosso cenário, consumia-se muita internet por streaming e as teles estavam tomando prejuízo, né? Não tinham precificado esse custo absurdo de banda e queriam controlar isso. E junto disso colocaram ali uns termos de segurança, de privacidade. O Brasil não estava nem pronto para aquela discussão geral do Marco Civil e veio a LGPD e deu um banho nisso, virou a LGPD. Quando a gente tem o advento da LGPD, as empresas ficam responsáveis por declarar como protegem os usuários, como manipulam os seus dados. Só que na prática se resume a documentos que dizem como a empresa deveria se comportar. A gente sabe que, por não ser cultural como é na Inglaterra, né, na Europa, na Inglaterra, de maneira geral, a preocupação com o uso dos dados pessoais, né, e o quanto que isso é perigoso, aqui no Brasil não está tão, né, ainda preocupante pela população em geral, população média. A LGPD ela tende a ser mais uma lei específica como qualquer outra, que talvez por conta de processos coletivos, moções coletivas, para grandes casos, por exemplo, as teles, as empresas que de fato são empresas concessionárias que usam dados pessoais de grandes massas da população, são empresas que talvez tenham que se adequar muito. Mas o empresariado brasileiro médio é um empresariado que entende que a LGPD é colocar uma pop-up no site de aviso e tá de tudo certo. cookies. E tá tudo certo. E tudo certo também mesmo para o usuário final, porque ele não está preocupado com como aquilo dali vai acontecer. A gente tem hoje, por exemplo, a gente falou aqui de golpes e como os golpes são aplicados. Como que eu escolho Vocetay para, né, eu, criminoso, como os criminosos escolhem Vocetay para ser hackeada, para aplicar um golpe em você? Por que você é sorteada? Né? De onde que tiram? Acontece que alguma empresa que você usa serviço, ela é hackeada, vazam-se dados, os dados são vazados, ou seja, os dados da base de dados dessa empresa são roubados e negociados no mercado de dados pessoais. Esse mercado existe, inclusive quem mantém esse mercado são outras empresas que querem demonstrar que tem muitos usuários, eles compram essas bases e inserem esses dados pessoais vazados, né? Em suas bases dizem que tem muitos usuários, né? Esse mercado que movimenta dados pessoais roubados também. Esses dados pessoais seus, né, são comprados ou são compartilhados, às vezes, muitas vezes abertamente. Eles fazem uma pesquisa desses dados nas redes sociais e no site de busca, descobrem um perfil seu, descobrem que você é uma pessoa real, descobrem o seu padrão, né, o seu padrão de vida, e a partir daí estimam quanto de ganho que você pode ter. E a partir daí é feito o estrago. Então, é um trabalho de curadoria, é um trabalho também, de um lado, que as pessoas, os criminosos fazem, mas também existem bots que fazem isso. E eles atiram aleatoriamente. Eles olham, o mesmo e-mail que vai para o seu e-mail vazado é o mesmo e-mail que vai para 1 milhão de pessoas. E como que geralmente chega esse e-mail? Chega um e-mail, no assunto do e-mail vai a senha do seu e-mail que foi vazado. Então as pessoas, quando elas criam, elas têm mania de fazer isso. Nunca faça isso. Nunca crie
uma conta em um site usando a mesma senha que você usou em outro lugar. Mude sempre, gente. Coloca até um número a mais, não tem problema, mas muda. Aí a pessoa ela coloca aquela senha e aí aquele site hackeado, aquele site, aquela senha, ela recebe no assunto do e-mail aquela senha. E quando ela lê aquela senha ali, ela entra em pânico. Ela olha e fala assim, tô hackeado. Essa senha aqui eu uso no banco, eu uso na rede social, eu uso no e-mail, eu uso em tudo. A pessoa tem acesso a tudo. Na verdade, ela nunca acessou nada. Ela nunca te hackeou, mas ela diz assim, no corpo do e-mail, hackei todas as suas senhas, está aqui uma prova que eu tenho a sua senha, tenho as suas fotos íntimas, tenho tudo que é seu, me manda X dinheiro em criptomoeda ou até em Pix, porque eles usam conta de pessoas laranja, né? E senão eu vou vazar essa informação, eu vou vender, eu vou te prejudicar, eu vou abrir várias contas no seu nome e tudo mais. A pessoa manda a primeira vez. Quando manda a primeira vez, ela vira vítima de chantagem, extorsão até. Então, assim, o que é importante? Quando a pessoa compra um antivírus, junto do antivírus, ela precisa comprar uma outra tecnologia que é chamada cofre de senhas. Cofre de senhas serve para quê? Uma senha, ela não deve nunca ser inteligível. Se você lembra uma senha sua, essa senha está insegura. A única senha que você tem que lembrar é a senha do banco, a senha do seu cartão. Por quê? Se você errar 3 vezes aquela senha, você vai bloquear a sua conta. Tirando essa senha, todas as outras senhas, você não deve nem saber a sua senha. Quando você começa a decorar uma senha, você pode saber que essa senha está insegura. Tenha certeza. Então, compra um cofre de senhas, junto com o seu antivírus vai ter um produto chamado cofre de senhas. Esse cofre de senhas vai ter um gerador de senha para você. Quando você for criar um cadastro em um site específico, o cofre de senhas vai ativar, que está instalado no seu computador ou no seu celular, ele vai ativar uma chamada no formulário de cadastro e vai sugerir uma senha para você. E aí você salva e guarda aquela senha. Você vai colocar uma senha no cofre de senhas. Essa é a senha que você vai lembrar. Não coloque a mesma senha do banco. Por favor. Não cometa erro, gente. Né? Então, o que você precisa entender? Cofre de senha e antivírus, eles têm que andar juntos. Senha não se decora. Não sendo a senha do banco, não se decora. Depois que você instala o cofre de senhas vem com uma tecnologia que pesquisa nessas bases de dados e nesses fóruns essas negociações de dados vazados. E ele vai dizer para você, primeiro, se a senha que você está usando em determinadas contas está obsoleta, se já está muito fraca e muito antiga, você precisa trocar. Ou se a senha está repetida, se você está usando a mesma senha em 3, 4, 5 sites, porque se um desses sites for hackeado, todos os outros sites também estão vulneráveis a serem testados e acessados. Então, isso é muito importante. O mecanismo de cofre de senhas vai te avisar se a sua senha ou o seu e-mail vazou. Quando você tem esse alerta, o que você precisa fazer? Esse e-mail ele fica inutilizável. Você não pode usar mais esse e-mail. Ah, mas eu tenho esse e-mail há 20 anos. Não interessa. É simples assim. Não interessa. Hoje, você consegue usar esse e-mail como arquivo morto, por exemplo. O que você vai fazer? A partir do momento que você descobriu que aquele e-mail vazou, todos os e-mails que chegarem ali, você vai ignorar. E você vai pegar aquele e-mail e vai trocar esse e-mail em todas as contas e sites que você tiver ele. Então, vazou um e-mail específico em sites de e-commerce. Você vai criar um e-mail novo só para sites de e-commerce, por favor. Troque esse e-mail em todos os e-commerces, coloque o e-mail novo lá. O e-mail antigo vai ficando inutilizável. Ele não vai ser mais útil para nada. Os e-mails vão começar a parar de chegar. Os e-mails que chegarem, via de regra, serão e-mails de criminosos tentando te aliciar para alguma coisa, te levar a tomar uma decisão, a clicar no link, te chantageando de alguma forma. Então, é muito importante agir em caso de vazamento de dados. Se o seu celular foi vazado, é a mesma coisa. Ah, Iago, eu não quero trocar de número. Olha, a gente tem 2 problemas aqui. O primeiro problema é,
A troca de número, ela é um problema sério, e o número de telefone não deveria ser um problema tão sério para as pessoas. Se a pessoa ela tem um número de segurança e ela não usa esse número em lugar nenhum, ou seja, ela pegou um número, ela fez um plano controle, pré-pago, pós-pago, e ela nunca divulgou esse número para ninguém, e ela coloca esse número só em bancos, nunca em e-commerces, nunca em outros sites, só em bancos, o número público dela do WhatsApp, o seu número que você usa para o dia a dia, você pode cadastrar nesses sites e tudo bem. O diferencial é que quando o phishing, né, o SMS, chegar falando com você de dinheiro, você vai estar atento para 2 pontos principais. Primeiro, ele leva você a tomar uma decisão de banco, porque como eu disse, os phishings que vêm por SMS, eles vêm assim: você está com um problema no seu banco, ligue para esse número. Aí você vai ligar para o número, eles vão te pedir para clicar no link, eles vão te mandar um outro link. Se abrir o site do banco, na hora você vai saber que tem um problema. Por quê? Porque esse número não está no banco. Como é que você tem um problema na sua conta? Então, a preocupação não é assim. E o toque para quem tem celular vazado, né, não precisa trocar de celular. O que você precisa ter é, na verdade, um número de segurança, porque inevitavelmente o seu número vai vazar. O seu número é público, você faz parte de grupos, então faz parte do processo. Está exposto a isso. Você tem que proteger o número de segurança dos bancos. E você pode contar qual foi o maior prejuízo de segurança de borda que você presenciou? Olha, a gente teve um caso, o maior prejuízo acho que foi na casa dos 400 milhões, 400 e pouquinhos milhões. De roubo do cliente mesmo, foram 100 milhões, 120 milhões, uma coisa assim. Só que o problema de um ataque cibernético é que, o problema não, mas a soma, né, a somatória do prejuízo de um ataque, ela tem muitos fatores. Tem o primeiro, que é o roubo mesmo do dinheiro, ainda mais em segurança de borda, onde a tecnologia do cliente está exposta. Colocar um site e deixar ele público para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessar é muito perigoso. É quase que pegar a sua casa, fatiar ela no meio e deixar ela aberta e exposta para todo mundo. Então, assim, foram 120 milhões roubados, mais todo um custo de relações públicas que a empresa teve, porque era uma empresa que estava na mídia, era uma empresa que precisava prestar contas para a sociedade, era uma empresa que, por conta do alto impacto na sociedade que ela tinha, o custo de mídia dela foi absurdo, porque ela precisou pagar horários nobres, ela precisou pagar uma série de comunicações emergenciais, imagina que você tem uma emissora de TV e você tem toda a programação da semana já paga. E aí você precisa tirar alguma coisa, né? O dia ele tem 24 horas, você precisa tirar alguma coisa dali, daquela programação que já está paga, para colocar um anúncio. Isso custa muito dinheiro. Gerir os danos e contratar empresas novas. Então, geralmente a gente tem 3 camadas de resposta a incidentes. Você tem a primeira camada, que é onde a Decrypt atua. A gente geralmente atua nas 3, mas a gente é especializado em coordenar incidentes cibernéticos. Então, na primeira camada está a empresa que sabe como o incidente, deveria saber, como o incidente começa, como ele se desenvolve e como ele termina. O incidente tem que terminar assim. Essa empresa coordena outras empresas de segurança que estão no nível abaixo, que são empresas geralmente distribuídas em 3 grupos específicos, né? As empresas de perícia, ou pré-forense, que a gente chama, que são as empresas que precisam responder muito rápido, com base em pesquisa, em análise forense, como o incidente se desenvolveu e qual é a extensão do incidente. Então eles analisam, eles fazem um trabalho forense mesmo. Você tem equipe de segurança estrutural, que vai desenhar, instalar, formular e avaliar a estrutura de segurança daquela tecnologia que foi hackeada e da nova que vai ser recomposta. E você tem um pessoal específico
que é o pessoal de regras e configurações de segurança, que vai configurar, testar, avaliar, monitorar as tecnologias que ainda restaram na empresa e as que vão ser instaladas. Então você tem o pessoal de configuração, o pessoal de instalação e estruturação e o pessoal de pré-forense. Abaixo desse time, desses 3 times, você tem mais um nível, que é o time de infraestrutura de TI, TIzão. Então é o pessoal que vai subir novas computações em nuvens inclusive separadas, né? Você tem 2, 3, 4 fornecedores de nuvens. Você vai subir uma estrutura física também, trocar máquina, trocar dispositivo, trocar acesso. Então, esse pessoal de infraestrutura também trabalha em conjunto com a gente. Então, essa pirâmide, digamos assim, ela é toda organizada e ela é muito cara de se pagar durante um incidente emergencial. Esse cliente, especificamente, ele estava numa época de virada de ano, onde está todo mundo de folga, descansando, festejando. Imagina as horas extras, imagina tirar os próprios colaboradores naquele momento de confraternização de casa, convencer, pagar hora extra, explicar e conscientizar sobre a gravidade da situação. Não dá para esperar até o dia 2 de janeiro. Então, foi uma coisa muito séria e muito grave. O cliente ele só foi contabilizar esse prejuízo 2 anos depois. Porque 2 anos depois ele foi terminar de pagar e de entender que ele estava acabando de pagar tudo aquilo. Porque não é uma coisa simples assim, olha, a empresa de vocês foi hackeada, tá todo mundo sabendo, me dá um cheque de 400 milhões de reais. Me dá um cheque disso. Não existe. Você vai pagando, as contas vão chegando. Preciso subir uma nuvem, preciso comprar uma computação nova, preciso contratar mais gente, preciso contratar mais uma empresa de segurança, preciso ampliar a equipe de pré-forense. E aí vão chegando as faturas meses depois. Né? Na primeira semana chega da Decrypt, depois chega de mais uma, depois chega de mais uma. A gente não recebeu esses milhões, longe disso, mas o prejuízo final fechou a empresa, basicamente. Né? Eles tinham seguro cibernético, o seguro não cobriu nem 4 milhões do total, 4, 3 milhões e pouco, porque era um prejuízo, era uma cobertura de seguro que envolvia a infraestrutura propriamente. Então, os danos de computação final deles foram na casa dos 3 milhões. Todo o resto, 120 milhões roubados, mais 300 e tantos em prejuízos decorrentes, digamos assim, custos decorrentes da resposta ao incidente. E o que levou mais a gente a conseguir concluir esse incidente foi a velocidade com que a empresa tomava decisão. Que bom. De avançar. Então, assim, a empresa entendeu que ela é uma empresa, quando passa por um incidente desse, ela tem uma decisão muito, muito simples e muito cara para tomar. Eu faço do zero ou eu recupero. Quando a gente avaliou o cenário e a gente entendeu que eles estavam defasados 15 anos em computação e que eles não tinham um projeto de conversão digital, uma empresa de 15 anos atrasada, obsoleta, ela precisa ter uma equipe, uma empresa e uma qualificação, uma força de trabalho lá dentro de conversão e transformação digital. O que significa isso? Alguém que lê uma tecnologia dizendo, olha, vocês estão usando o Xerox, agora vocês vão usar Scan, vocês não vão imprimir mais nada em papel, vocês vão digitalizar tudo. Como é que você faz isso? Você precisa entender como a empresa funciona, adequar as melhores tecnologias, você precisa zerar sistemas legados, que a gente chama, que são sistemas que você vai herdando, né? Essa empresa era praticamente 80%, 90% dela legada 15 anos atrás. E era uma empresa que praticamente vendia tecnologia. Então, todo o meio dela de entrega de serviço e funcionalidades era via tecnologia. Ela fabricava produtos, mas ainda assim ela tinha uma entrega boa em tecnologia. Então, como proteger uma empresa dessa? Eles tiveram uma sacada muito boa, que foi o seguinte: a gente vai recuperar só o suficiente para a gente reescopar o nosso produto. Então, qual que é o core do produto? O que a gente entrega em tecnologia? A gente entrega isso, 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 isso. Recuperem o máximo possível isso que configura o nosso escopo e a gente recria isso com a tecnologia mais atual.
Então, o custo que eles tiveram durante o incidente foi revertido para um produto novo. Então, a gente foi muito bem assertivo nessa decisão que a gente ajudou eles a tomar, dizendo, olha só, a empresa que, eu lembro como se fosse hoje, dá para até a empresa que existiu até o incidente não existe mais, ela morre aqui. Vocês têm que criar um produto novo, vão ter que criar uma empresa nova. E o dinheiro que vocês gastarem para responder esse incidente vai ser o dinheiro investido num produto numa empresa nova. Então não serão tantos milhões, não era nem perto de 400 na reunião que eu falei, investidos em responder incidente. Serão investidos em fazer surgir uma empresa nova, com um produto novo. Essa empresa, um ano depois, 8 meses depois, 8 meses para um ano depois de responder esse incidente, relançarem no mercado, eles ganharam um prêmio. Lembrando agora, eu acho que a empresa mais inovadora do setor deles. É uma coisa assim, eles ganharam um reconhecimento disso. E assim, ninguém, eu não sei se por decisão deles, mas assim, ninguém veio lembrar do incidente mais. Por quê? E aí já abrindo um outro parênteses, durante o incidente cibernético é muito importante não só responder o incidente, mas construir uma narrativa que faça sentido. O teu pessoal de comunicação, marketing, o pessoal que passa como a empresa está respondendo ao incidente, é o pessoal, eu diria que mais importante para a relação com o usuário final. Todo mundo tem problema, as empresas também têm problemas e dificuldades, mas como as empresas investem na comunicação, como elas tratam uma marca hackeada com o usuário final, como elas humanizam esse hacking, como elas transformam isso em uma narrativa de fato, epopeia do herói, né, que cai, que sofre, que se recupera e que volta melhor, dá a volta por cima, é muito importante. Então, faz parte da resposta ao incidente, da nossa resposta ao incidente, não só se restringir a recuperar a tecnologia, porque se você recupera a tecnologia e a empresa está na lona, ela não vende mais nada. Ninguém confia mais naquela tecnologia. Exatamente. As pessoas antigamente, elas pararam de usar uma versão de um determinado sistema operacional porque era o sistema operacional mais hackeado do mundo. Ele começou a ser tão hackeado que a fabricante dele precisou lançar uma nova versão. E essa nova versão, as pessoas vendiam um CD desse sistema operacional com a chave dele escrito no CD. E aquela chave era copiada para todo mundo. A fabricante teve que tomar uma decisão drástica contra aquela pirataria, porque eles estavam tomando muito prejuízo. E aí, o sistema operacional que eles iam lançar daqui a 5 anos, 6 anos, eles tiveram que lançar já. Porque mais um ano de prejuízo não daria para lançar aquele produto daqui a 5. Porque no próximo ano seria muito mais prejudicial ao faturamento. Então a empresa, ela precisa lidar com o seu incidente, o incidente que ela tiver, entendendo que depois do incidente tem uma empresa para tocar. E é isso que a gente entende. A gente entende que uma empresa segura, principalmente na Decrypt, especificamente para as empresas da Decrypt, uma empresa segura não é uma empresa que nunca vai ser hackeada. Uma empresa segura é uma empresa que sabe lidar com os incidentes quando eles vierem. Sabe que o incidente cibernético não é o fim de uma história, de uma empresa, de um negócio. Na verdade é um grande começo, um começo melhor. Lógico que a gente não torce para que incidentes aconteçam, né? A gente não fica torcendo assim, poxa, tô ansioso para que meu cliente tenha um próximo incidente para ele acordar para a vida. Muito pelo contrário, é assim, olha, vamos se preparar, né? A tempestade está chegando aí. A gente tem mania de fazer silogias e metáforas com tempestade, porque quando o incidente acontece, ele é uma tempestade perfeita, que é o quê? Um alinhamento de fatos que, alinhados, eles compõem um cenário irreversível. Então, se você separar 3, 4 fatos de um incidente cibernético num dia comum, ele é resolvível. Dá para você resolver aquele fato ali. Por exemplo, um servidor parou de funcionar, uma rede perdeu acesso, uma máquina perdeu acesso, um diretor vazou alguma senha. São fatos isolados. Quando acontece um incidente cibernético sério, esses fatos eles se alinham no mesmo dia,
na mesma consequência, eles entram num alinhamento bem perfeito. E essa tempestade, a gente só consegue entender ela assim como a gente tira. A gente está no mar, como que a gente tira um barco da tempestade? A gente tem que saber de onde a chuva está vindo, de onde a tempestade está vindo e para onde que ela está indo. Você tem que entender para onde as ondas estão quebrando. Você vai pegar o barco, você vai jogar para outra direção e aí você reage à tempestade. Conforme a tempestade avança, ela tira o barco de dentro dela. É assim que você responde o incidente cibernético. Você tem que entender com informações, com dados, com acompanhamento, como o incidente está se desenvolvendo. Porque muito do esforço que a gente fizer ou vai ser para levar mais a empresa para o incidente, ou vai ser para tirar a empresa do incidente. Então, essas informações, esse acompanhamento é muito importante para a gente entender. Então, durante esse incidente, basicamente, o que a gente fez foi controlar e trabalhar com a narrativa, trabalhar na restauração e ajudar o time de produto a, quando fosse lançar o produto novo, desenvolver um produto competitivo, interessante e seguro. Mas não vai sair para o mercado enquanto não estiver seguro. Enquanto não estiver seguro, não vai sair. Demorou, custou, mas hoje é um dos produtos que todo mundo usa e todo mundo gosta. E todo mundo conhece. É sensacional. Eu não posso falar o nome, mas assim, é um case de como uma fênix nasce. Sim. Entende? Mas graças a uma visão e uma decisão muito corajosa. Porque a empresa, se tivesse uma visão ultrapassada, ia dizer assim, não quero mais brincar, já tomei muito prejuízo, vamos parar por aqui, vamos conter os danos. É assim que geralmente as pessoas que não são os nossos clientes, que não têm uma cultura decrypt, de pensar e de ver as coisas, diz, olha, eu não quero mais, vamos conter os danos, vamos controlar como os danos eles se expandem, eles vão gerando consequências, vamos buscar minimizar, fica quieto, ou a gente quebra, ou a gente sobrevive e segue, né? A gente tem uma abordagem, digamos, mais corajosa e mais até agressiva de dizer, não, vamos pegar isso daqui e vamos fazer melhor. Desistir não é uma opção. Porque assim, senão o cliente ele não entende que aquilo dali foi consequência de um ato dele, de uma decisão dele. Ele se vitimiza, ele vira assim, uma vítima das circunstâncias de um atacante que na verdade é um adolescente de 14 anos que está pesquisando uma vulnerabilidade e criou todo um cenário caótico. E a empresa jamais se coloca numa posição. Então essa empresa que se vitimiza, amanhã ela vai ser hackeada de novo. Por mais que ela fique quieta, amanhã ela vai ter um outro problema. E não vai saber lidar de novo com o problema, né? Isso você colocou como o maior prejuízo, né? A gente está falando de empresas gigantescas, mas isso não exclui a possibilidade de acontecer com uma empresa pequena, um microempreendedor. É a questão da responsabilidade mesmo e do amadurecimento mesmo do pensamento como CNPJ e pessoa física para você não quebrar. A gente tem um problema muito sério, que é assim, o empreendedor de uma maneira geral, seja ele um microempresário, primeiro, quando ele é hackeado, ele quebra. Exato. Ele fecha. Acabou. Para ele, e ele não só quebra, ele quebra e coloca outras pessoas em risco também, né? Sim, ele coloca outras pessoas em risco, ele coloca outros negócios em risco, mas ele coloca a vida dele em risco. O empreendedor é a pessoa que sofre. É por isso que na Decrypt eu atendo diretamente o cliente. Faz mais sentido para mim olhar para o empreendedor e tratar com ele, para ele entender que a gente está falando de um negócio aqui. E é um negócio e é uma empresa que está pensando em vidas, em pessoas. E não colocar mais uma pessoa, né, por mais que seja uma pessoa qualificada, uma pessoa que está ali contratada falando por uma empresa. Eu estou falando por mim, Iago, né, e estou falando por um negócio que pensa e que reage, e que vê ele como uma pessoa. Então, o empresário, quando ele quebra e é hackeado, ele não pensa em empreender nunca mais. Ele não pensa, ele só quer trabalhar em uma grande empresa, voltar a ser CLT e ficar debaixo de uma política de segurança, de uma cultura específica que faça ele se sentir protegido, como se fosse uma concha, né? E olhe lá, que essas pessoas, muitas vezes, a gente tem casos de pessoas que desistem da vida, que tentam, de toda forma,
se abstrair da realidade e se perdem, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é, atendendo um micro e pequeno empresário, uma empresa de até 50 colaboradores, é deixar claro que a gente quer falar a segurança dele. A gente atendeu, por exemplo, o Canal do Campo. O Canal do Campo eram 2 irmãos, o Léo e o Rodrigo. Meus amigos sensacionais, assim, como todos os clientes, né, meus amigos. Hoje, a Canal do Campo foi comprada por uma empresa, um grupo chamado Superbid, enorme. A Canal do Campo, quando eu conheci eles, eu conheci o Léo e o Rodrigo. Eu não conheci ninguém, talvez mais o Hernani, que era um outro sócio que depois saiu do negócio. Eu não conheci ninguém mais do Canal do Campo. Mas eu não sabia que o Canal do Campo era tão grande, tinha tanto alcance. Quando a Superbid comprou, eu quase que pedi desculpa para eles. Eu falei, meus amigos, como que vocês fazem tanto? E aí, o retorno que eu tive foi, poxa, Iago, você atende a gente diretamente, você não precisa conversar. A gente não quer que você trate com ninguém mais aqui. A gente quer tratar com você porque você trata com a gente. Então, faz parte do meu negócio conversar diariamente com empresários e com empreendedores. O meu trabalho hoje é muito mais criar relacionamento e ajudar CTOs, diretores, CEOs, empresários, tamanho que for, tem a mesma qualidade de atendimento, a mesma dedicação. Porque esse pessoal também ajuda a oxigenar a Decrypt. A Decrypt só vai existir, só vai para frente, só vai crescer, só vai fazer o que ela precisa fazer no mercado de segurança, que é mudar a forma com que a segurança é feita hoje, se a gente se aliar a grandes empresários e a grandes pessoas que pensam diferente e que pensam que faz sentido fazer o que funciona e o que é efetivo do que fazer o protocolar. Entende? É olhar para a pessoa mesmo, né? Porque o protocolar hoje, ele causa muito prejuízo e traz muitos danos, mas ele também convence muita gente. Entende? Muitas vezes, uma pessoa que entra numa reunião e fala bonitinho, explica, conta toda uma história linda, maravilhosa, é uma pessoa que convence e é muito aceita. Agora, aquela pessoa altamente técnica que fica calada na reunião, responde 3 coisas, mas na hora que o bicho pega, aquela pessoa que resolve, essa pessoa tem as suas dificuldades porque ela deveria ser mais comunicativa e se expressar melhor. Mas a pessoa que resolve o problema é a pessoa que tem que ser valorizada. É a pessoa que tem que ser levada em conta. Não só o discursinho, não só o protocolar, não só aquela coisa de assim... Eu falo muito e faço pouco. E eu falo muito e falo bonito, sabe? A gente levou muito a sério essa coisa de falar a verdade pro cliente. Tem cliente que já demitiu a gente porque a gente xingou ele. Falou que a culpa não xingou de desrespeitar, mas de deixar claro que a culpa foi dele, que a responsabilidade foi dele, que ele fez errado, que ele tomou a decisão errada a despeito do que a gente recomendou. Então, assim... A gente não é pago nunca. Nunca contrate a Decrypt para puxar o seu saco. Para adular você, para dizer que você tá certo, para dizer que você tá seguro. Nunca contrate a Decrypt para achar que a gente vai assinar só um documento e vai dizer que você tá seguro. Nunca contrate a Decrypt para validar o quanto que você quer demonstrar que você é seguro. Porque a gente não tá... trabalhando para dizer que as pessoas são seguras, a gente está para proteger mesmo e para resolver o problema. A Decrypt é uma empresa que, quando a coisa fica séria, é a gente que é contratado. Geralmente as empresas contratam a gente quando elas já contrataram 3, 4, 5 empresas, as maiores empresas do mercado, as melhores empresas, porque cliente hackeado é assim. Ele vai lá, ele está hackeado, ele vai lá, qual é a melhor empresa, qual que é a maior, qual que é a mais cara. Eu vou lá na mais cara, eu vou na melhor. Essa empresa é protocolar, resolve muito pouca coisa do incidente, o cliente fica insatisfeito e ele vai buscar outras recomendações de quem já resolveu o problema. Aí aparece a Decrypt, cobrando mais barato, oferecendo um serviço melhor, oferecendo um outro tipo de atendimento.
E aí a gente consegue trazer essa outra realidade. Então, as expectativas que o cliente tem quando ele trabalha com a Decrypt são muito diferentes daquelas protocolares de uma empresa de segurança. Por mais que o serviço acabe sendo, a proposta de serviço, digamos assim, acaba sendo a mesma. Porque todas as empresas, no fim, querem entregar segurança. Só que como elas veem segurança, é filosoficamente oposto, né? E é muito simples de ver. Quando você contrata uma empresa dessas protocolar, a primeira coisa que a empresa faz é fazer um questionário com uma lista absurda de questões para você, para entender quem você é. Eles dão esse questionário para a pessoa. Eles não vão perguntar, eles não vão trabalhar, eles não vão viver com a empresa, eles não vão passar o dia, eles não vão fazer reunião. Eles mandam um questionário e pedem a resposta. Chegando lá, o colaborador tica um monte de coisa. Não tem nem resposta por escrito, um monte de caixinha de seleção. E aí, com base naquela resposta, monta-se um protocolo e encaixa-se o cliente em um formato específico. É basicamente assim que trabalha o mercado hoje. Quando não, a empresa de segurança olha o mercado onde o cliente dela atua, pega uma receita de bolo, um protocolo de como atender empresas daquele setor, implementa aquilo. Olha, você precisa de um MDR assim, você precisa de um cofre de senhas assim, você implementa a tecnologia força essa empresa a implementar um processo. Esse processo é um processo que conversa com a tecnologia, mas não conversa com a empresa. A empresa não segue aquela tecnologia, não muda a sua cultura, os sistemas param de ser usados, a empresa defasa em segurança e tecnologia, é hackeada. E aí essa empresa perde totalmente a confiança. Concorrentes, por favor, aprendam isso. Podem vir pro lado de cada força, tá bom? Não tem problema. A gente tá contratando. A gente vai comprar vocês mesmos, tudo, não tem problema. Então, eles aprendem como hackear uma empresa dessa aos criminosos. Porque é muito simples até. Basta você entender qual foi a empresa que protegeu eles. Aquela empresa vai aplicar aquele mesmo protocolo. Então, geralmente, sabe o que acontece? Quando uma empresa de um determinado setor é hackeada, geralmente 2, 3, 4 empresas do mesmo setor são hackeadas. Porque essas empresas usam as mesmas tecnologias de segurança, com as mesmas configurações, com os mesmos processos. Tudo que um criminoso precisa fazer, quando ele descobre uma vulnerabilidade, geralmente é o que ele faz. Ele pesquisa quais mais empresas usam aquela mesma tecnologia que ele acabou de descobrir como comprometer. É muito mais simples, não é? Eu acabei de descobrir como comprometer o sistema de e-mail com determinada configuração. O que eu vou fazer? Eu vou procurar quantas mais empresas, quantas mais vítimas usam essa mesma configuração, esse mesmo sistema, que eu preciso otimizar resultado. Passei 1 ano pesquisando vulnerabilidade disso, que mais ou menos isso é o tempo. Então, quando você entrega segurança protocolar, esse é o risco que você está sujeito. Segurança protocolar é diferente do que a gente defende que é segurança tentacular. O que é segurança tentacular? Imagine que você tem uma empresa de segurança e ela tem tentáculos em todas as outras empresas onde ela atuou. Então, quando eu atendo um banco, eu vou lá, desenho o processo, interpreto aquela cultura, customizo um atendimento, desenho especificamente como a empresa deveria se proteger. Essa empresa, ela passa a ser um parceiro de proteção. Por quê? Quando aquela empresa é hackeada, atacada de alguma forma, sofre algum incidente, a gente aprende como aquela empresa sofreu aquele incidente e a gente se repergunta, se reavalia com as outras empresas, não só as empresas do setor daquele banco, mas todas as outras, quais mais configurações fazem sentido proteger ou alterar de acordo com aquele incidente. Quem faz isso, quem tenta rascunhar isso, é o antigo mercado de antivírus. Então, o antivírus hoje, quando aparece um ataque novo, esse antivírus que está instalado na sua máquina, você sofre um ataque novo que não está mapeado pelo mercado ainda, o que ele faz? Ele registra aquele incidente, se ele detectar que foi um incidente, né? Se ele detectar, ele registra aquele incidente e reporta aquilo para um servidor. O servidor, ele retroalimenta todos os outros usuários que estão usando aquele antivírus para proteger, né, daquele processo. Isso é segurança tentacular. A gente não entrega algo padrão,
mas quando algum dos nossos clientes sofrem algum incidente, tem alguma dificuldade de segurança, até dificuldade mesmo de implementar, o que a gente faz é reavaliar os nossos outros clientes e entender se algo precisa ser melhorado. As empresas de segurança protocolares, elas não fazem isso. Elas fazem o contrário. Quanto mais defasada ficar a segurança daquele cliente que eles já atenderam, mais aquela empresa vai ser hackeada, mais eles vão colocar a culpa na empresa por ser hackeada. Exemplo básico. Faça um teste de segurança. Eles fazem um teste de segurança para sua empresa. Passa um ano, você não fez nenhum teste de segurança novo, mas digamos que assim que você fez o primeiro teste, você corrigiu as vulnerabilidades que eles reportaram ali, o tal do pentest, porque está em moda só o pentest. Passou um ano, você foi hackeado, a sua empresa foi hackeada. Se você foi hackeado depois de um ano, o que aconteceu no meio do caminho? Né? Mágica nenhuma. Você mudou a sua estrutura de tecnologia, aquela estrutura que você corrigiu de vulnerabilidade não faz mais sentido, você se expôs a novas vulnerabilidades, logo aquele teste de segurança não fez mais sentido, você precisa retestar. Se você não retestou, a responsabilidade de quem é? Sua, desenvolvedora da tecnologia. A responsabilidade é da empresa de segurança? Não é. Então, tudo que as empresas querem de segurança protocolar é que os clientes sejam hackeados. É manter esse vício de contratação de segurança, porque eles acreditam que a entropia é um negócio, é um modelo. Quando eu abri o olho para isso, eu me revoltei. Eu trabalhava numa empresa boa de segurança, trabalhava lá dentro, e todo mês eu atendia 2, 3 clientes que eram hackeados pelo mesmo tipo de incidente. Eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha. Será que eu sou tão incompetente assim, que eu vou lá, resolvo, mês que vem está acontecendo de novo? E aí eu fui advertido, porque eu estava tentando resolver um problema na causa. Fui advertido, Iago, não se, basicamente, né, educadamente falando, não se intromete nesse assunto aqui, porque daqui para frente a ação depende do cliente tomar uma medida preventiva que não torne o problema circular. Eu falei, não, o cliente não sabe, o cliente não tem como saber, ele paga a gente para saber. Eu vou falar. Não, e você está analisando o que o cliente está fazendo de errado. Você precisa alertar. A pessoa, quando está no dia a dia, ela não consegue olhar para isso, né? Com uma pessoa de fora, ela tem um ambiente mais amplo, né? Esse é o dilema da consultoria. É um dilema que todo consultor tem, independente do tipo de consultor, seja de segurança, seja advogado, seja qualquer tipo de consultor, seja de marketing, de comunicação, de publicidade. O quanto que ele é sincero com o cliente dele. Essa sinceridade, se for muito, é tóxica, que a pessoa acaba falhando em entender as falhas do próprio cliente. Então, se você é altamente, eu já fui altamente sincero, acabou num tempo em que eu esqueci, faltou, nas palavras do meu cliente na época, misericórdia, a palavra dele. Ele falou, Iago, você... esqueci a outra palavra que ele falou. Você, em resumo, você não perdoa falhas. Você não... Esqueci, intransigível é a palavra dele. Você é intransigível. Então, essa falta de maleabilidade, de olhar para o cliente com compaixão e falar assim, poxa, você hoje não dá conta, você não consegue entender basicamente de como se proteger, mas eu vou, de alguma forma, tratar e te ajudar a entender para se proteger. Eu não tinha isso. Você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso, faça e resolve e se vira. E se você não souber, eu te mostro como, mas você tem que fazer, né? Assim e acabou. Tem que ter um meio termo, né? Você não pode passar a mão na cabeça do cliente, porque se fosse para manter a mesma cultura, ele não teria te contratado. Mas você tem que entender as limitações do seu cliente, entender até que ponto a sua sinceridade ajuda ele. Eu acho que esse que é o ponto. Até que ponto a sua sinceridade como consultor de segurança ajuda o cliente ou atrapalha. As pessoas, elas têm a diferença entre crítica e sugestão. É uma diferença que
Na crítica, você está expondo o que falta, e na sugestão você está demonstrando o que precisa melhorar, até dando um caminho. A Decrypt só virou Decrypt de verdade quando eu entendi isso. Quando eu entendi que quando a gente chega no incidente... Tô me interrompendo, né? Quando a gente chega no incidente, tá? A gente se pergunta o que faltou. Isso separa a gente de qualquer outra empresa, de qualquer outro negócio. Quando você olhar qualquer pessoa que falha com você, se pergunta o que faltou para ela ter errado com você. Faltou conhecimento, faltou capacidade, faltou entendimento, faltou calma, faltou pressa. O que faltou? Quando você olha o que faltou, você tem misericórdia da pessoa. Você vai se perguntar por que faltou. Então, quando a gente vai responder um incidente, a gente se pergunta o que faltou, acaba que a gente consegue ser propositivo em ajudar com o que falta. Entende? Geralmente isso não acontece no mercado. O que faltou não é colocado na mesa. É muito mais quem errou, por que errou, como errou, quem errou. O cliente, ele é uma reação automática, né? Ele quer saber como aconteceu, quem fez. Me aponta o culpado aqui. E aí eu falo, olha, eu vou te apontar o culpado, mas primeiro eu preciso mostrar o que está faltando. Porque eu só consigo descobrir o culpado se eu mostrar o que está faltando. É um caminho, tá bom? Posso? Quando a gente mostra o que está faltando, o cliente até esquece de perguntar como e o culpado. Só se ele, assim... Se ele tomar muito prejuízo e ele souber que ele desconfiar que foi alguém muito maldoso, aí por intenção, de forma intencional, né, deliberada, foi lá e colocou em risco. Se não, quando a gente expõe o que faltou, aquilo dali pesa tanto que o cliente ele vira um missionado, ele tem uma missão de resolver aquilo que faltou. Se eu chegar em você ou em qualquer pessoa e perguntar assim, me fala de um ex-relacionamento seu. Tá bom, você vai falar, eu vou chegar para você, o que faltou em você? Você não vai conseguir falar tão bem. Você vai apontar o outro. Você vai falar do que faltou no outro. Quando a gente chega no incidente e a gente fala do que faltou, a gente não está falando do cliente, a gente está falando do incidente. Então aqui, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo, faltou aquilo. Legal. Como é que a gente resolve isso daqui? Primeiro a gente precisa compor o que está faltando. O que está faltando para avançar depois do incidente. E aí, todo o resto se perde, todo o resto perde importância, fica secundário, entendeu? As empresas de segurança, e fica uma crítica mesmo a como o mercado pensa e funciona, as empresas de consultoria que resolvem o problema do cliente. Seja consultoria empresarial, seja consultoria jurídica, qualquer empresa que é com uma consultoria que serve para mostrar o que o cliente não está vendo. Se ela se perguntar assim, o que está faltando, elas devem se perguntar. Elas não devem perguntar para o cliente porque é uma pergunta que ofende, né? Mas para um cliente que está pagando para alguém ver, né? Ela tem que se perguntar o que está faltando aqui. Quando você lista isso, se as empresas fizessem isso, elas iriam olhar para o cliente muito mais como um caminho a ser perseguido, né? Um caminho a ser percorrido, né? E avançado e seguido e objetivado ali, olha, precisamos seguir por esse caminho, do que um problema a ser resolvido. Entende? Porque desse caminho surgem muitas oportunidades, muitas possibilidades. Quando a gente vai resolver um incidente, muitas vezes o cliente já nem quer mais recuperar aquela tecnologia, ele quer fazer um produto novo, ele quer ser uma outra empresa. Para ele não faz tanto mais sentido. Então o que faltou acaba dando uma perspectiva de que empresa a gente pode ser de melhor, entendeu? Que negócio a gente pode ser de melhor. Então, acaba que as pessoas acabam aprendendo muito mais sobre elas e sobre o incidente, sobre o que elas de fato sabem. Quando a gente passa por um incidente, a gente começa a fazer esse questionamento em tratativa, o que a gente percebe é que, o que o cliente percebe na primeira vez é a incapacidade técnica do time dele. Quando você tem uma equipe, tá? E essa equipe ela tá entregando o produto, tá todo mundo trabalhando, o cliente está comprando, o negócio está funcionando, você não questiona o quanto que a sua equipe não sabe.
Exato. Você é grato pelo que a equipe entrega e você está feliz. Ou você está feliz ou você não está. Quando você tem um incidente e chega uma empresa nova colocando muita coisa que está faltando, é que nem entrar numa piscina que não dá pé, sabe? Ou você afunda ou você nada. Parado você não pode ficar. Então, um incidente coloca essa posição se é a Decrypt atendendo. Se não é, a empresa ela faz o contrário, ela acoberta. A empresa de segurança protocolar, ela não se questiona o quanto que falta na empresa. Ela quer suprir aquela necessidade, porque ela é como um vírus, ela é como um mofo. Parece que eu tenho mágoa, né? Imagina mofo e madeira, vai tomando. Então eu entro com um consultor, 2 consultores, eu vou aditivando o contrato, eu vou melhorando, eu vou trazendo mais gente para trabalhar, eu vou te apresentando novas necessidades. Opa, contrata mais isso daqui, contrata mais isso daqui. Com o tempo, aquele contrato que estava baratinho ficou um absurdo e os incidentes continuam acontecendo. Então, assim, é como contratar uma empresa de segurança protocolar, é como pegar uma doença que ela só se alastra. E, na verdade, a doença é a doença do faturamento, porque essa empresa quer cobrar mais. Entende? E qual que é o diferencial? Né? É a dependência. Então, se você contrata uma empresa de segurança, de consultoria, tudo que a empresa de consultoria e segurança protocolar quer é tornar a tua empresa mais dependente dela possível. Tornar cliente mais dependente possível. Não consigo tomar uma decisão sem a consultoria estar aqui. Não consigo fazer sem a consultoria estar aqui. A Decrypt foca na independência. Então, poxa, você sabe o que faltou. Vamos estruturar, te ensino, te mostro. Acabou. Se amanhã o cliente está precisando da gente para tomar uma decisão sobre determinado produto dele, decisão de segurança, é porque a gente não está trabalhando. É porque a gente não está produzindo. Porque ele tem que ser independente e pensar diferente. E pensar na cultura de segurança. Pensar em entender quais são as implicações. Porque senão, a gente... não é que a gente é burro e não é estratégico e não gosta de dinheiro. É que o nosso negócio está para expandir negócio. Então, quando o nosso cliente cresce e se estrutura... Vocês crescem juntos. A gente cresce e se estrutura junto. E é bem isso que você falou. Primeiro que é visão, né? Visão e construir relações mesmo. Quando você vai construindo a relação com o seu cliente, você quer que ele confie em você e você pode confiar nele. Sim. Então que ele fala, olha, Iago, realmente a gente falhou nesse ponto aqui, eu tive um problema assim com o funcionário X, e você chegar com ele, porque não é uma coisa... apenas lucro, né? Não é só a questão do faturamento. Óbvio que o faturamento ele é legal, mas é melhor você ter um cliente a longo prazo que confie em você, ou você ficar só pensando em dinheiro e como você vai ganhar em cima daquilo, né? Sim. E curto prazo, né? Curtíssimo prazo, assim. Eu facilmente seria sócio de qualquer um dos meus clientes. Facilmente. São empresas inovadoras, empresas que terão muito futuro. Empresas que já têm futuro. Empresas que, quando a gente contrataram a gente, tinha 3 funcionários. Hoje tem 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não só essas empresas, mas são empresas que elas se diferenciam só pela atitude de contratar uma empresa de segurança, entendeu? Então, poxa, se a gente não tem essa visão de crescimento de futuro, o que a gente pensa é no curto prazo de, olha, eu vou cobrar o máximo possível e vou... A Decrypt não é cara, tá bom? E vou torcer para que esse mais caro possível se amplie cada vez mais. Com o tempo, a empresa ela vai vendo a gente como um peso, entende? E um peso, uma doença, um mofo que só cresce, né? A gente busca o caminho contrário. Né? Então, por exemplo, a gente tem contratos em que quanto mais clientes o cliente traz para a gente, mais recomendações, menor fica a mensalidade, entende? A gente abate 5, 10% por cliente por recomendação, porque esse hub, esse ecossistema de clientes para a gente é muito mais importante. É uma troca. Entende? Porque assim, é bem isso, a gente consegue aprender. Então, quando a gente atende um cliente específico daquele mesmo setor e uma outra empresa concorrente contrata a gente, por exemplo,
essas duas empresas quase que deixam de ser concorrentes, porque elas se conversam melhor, elas se entendem melhor, né? Concorrente porque é mercado, mas fora disso tá tudo bem, né? Dificilmente, né, a gente atende concorrentes, a gente é muito cuidadoso com isso, porque o nosso mercado é um mercado estratégico, mas acontece, geralmente acontece, né? Geralmente tende a acontecer. Outro ponto muito importante também, especificamente sobre a forma de trabalhar, é que a gente escolhe os clientes. Ainda está dando para escolher os clientes, ainda está dando para dizer, olha só, a gente tem uma fila de atendimento, a gente não, né, por mais que seja, a gente gosta de dinheiro e gosta de atender todo mundo, a gente avalia bem os mercados concorrentes, a gente tem contratos com os clientes em que a gente não pode atender diretamente um concorrente que presta o mesmo serviço, que compete numa linha de produto. O cliente tem essa liberdade de contrato. A gente tem contratos que a gente não pode nem dizer que a gente trabalha com o cliente, né? A gente tem contratos que o cliente tem a liberdade de dizer quando e como a gente vai trabalhar, se a gente vai trabalhar. Então, essa escolha, essa plasticidade de contratos ajuda muito, porque se você é uma empresa protocolar, você tem um contrato padrão, se a empresa não concordar, você fala um abraço, passar bem, eu vou lá no seu concorrente agora, tá bom? Então Entendi. Agora, para finalizar, por que o nome Decrypt? Decrypt significa descomplicar, desatar nó. Mercado de segurança digital é um assunto muito complicado, é um assunto muito complexo, é um assunto que traz estigmas de complexidade, de mágica, de feitiçaria digital, sabe assim? Surgiu a partir de uma brincadeira que um cliente fez com a gente, né? Uma provocação em que os dados da empresa dele foram totalmente encriptados por um algoritmo novo de ransom. Esse algoritmo não tinha resolução até então conhecida, envolvia fazer uma série de testes, envolvia fazer um trabalho muito bom por pessoas muito boas, e todos os diagnósticos que esse cliente tinha das empresas que ele contratou anteriormente era que estava tudo perdido, que ele tinha que fazer tudo do zero. E aí eu fui atender esse cliente para variar quando tudo está perdido, né? Deram uma oportunidade para Decrypt para mim. Eu estava começando no mercado ainda, a empresa chamava Deepcrypt na época. E aí eu dei uma olhada na estrutura, em como foi feito, a gente analisou bem. E eu falei para o cliente, olha só, vai dar para decriptar tudo isso daqui. Ele olhou e falou, que decriptar, Iago? Essa palavra nem existe. Você tá querendo fazer o que não existe, não. Para de inventar moda aí, que eu já falei com essa empresa, falei só o faturamento diário deles fez um discurso todo, é o dobro do que vocês têm num ano e tal. Eu falei, tá bom, a gente vai decriptar? E depois que a gente decriptar, a gente conversa, tá bom? Deixa eu trabalhar aqui, não precisa pagar, não precisa fazer nada, deixa a gente trabalhar. Dá uma máquina, uma só de todas, que tinha sofrido o ransom. Aí a gente trabalhou, resumindo, deu um trabalhinho, mas a gente decriptou a máquina, né? E aí ele falou, olha, eu não vou chamar vocês mais de Deepcrypt, não, vou chamar de Decrypt. Deepcrypt é muito ruim de falar, é um trava-língua. E Decrypt é o que vocês fazem, você decriptou mesmo, a gente aplicou, ele tinha umas 500 e poucas máquinas, decriptamos tudo. E aí eu entendi que é isso que a gente faz na Decrypt. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de trabalhar com segurança, faz sentido descomplicar a segurança. Faz sentido chegar na empresa. É muito bonito chegar no cliente durante um incidente e o cliente está totalmente perdido, inseguro, e por uma call comigo, com a gente, na call, ele sai dali achando que está totalmente protegido. Porque não é só passar calma, não é só passar a tranquilidade de saber que o incidente tem saída, né? Que essa tempestade tem um caminho de saída. Mas é sobretudo acalmar o cliente. Acalmar mesmo e explicar para ele que
isso daqui não é mágica, não é mistério, né? Se foi feito, pode ser desfeito. E o que não pode ser desfeito, pode ser feito do zero ainda melhor. Entende? Então, assim, poxa, é muito humano e psicológico dizer isso, mas no final de contas é sobre pessoas mesmo, né? Os sistemas, eles são ferramentas para ajudar a pessoa a entregar um serviço, né? Você tem vários sistemas numa empresa, mas todos eles são usados por pessoas, né? Você tem alguns sistemas que são usados por sistemas, mas lá no final esses sistemas que são usados por sistemas, eles Sempre são tem usados uma por pessoa. pessoas, eles servem a pessoas. E se você não cuida de proteger essa pessoa, proteção é uma sensação. Então, você pode estar mais seguro do mundo, comprovadamente, mas se você não se sentir seguro, você não vai se sentir seguro. Não tem segurança quando você não se sente seguro. A mesma coisa é o contrário. As pessoas se sentem seguras, mas na verdade o que elas têm é fé na segurança.